Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aí de um texto mais, no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Verso 21. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Capítulo 2, verso 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Vamos orar. Querido Pai Celestial, colocamos Tua palavra lida nas Tuas mãos nessa noite. Colocamos nossas vidas, esse ambiente no qual estamos, e suplicamos pela Tua intervenção, nos dando condições de ouvirmos e recebermos Tua palavra em nossos corações. Carecemos que o Senhor, baseado em Tua vitória, intervenha no meio de nós e nos dê entendimento claro, revelação, para que Tua palavra possa realmente ser semeada em nossos corações, realizando a obra única que só ela é capaz de fazer. Queremos receber das Tuas mãos a água viva e o pão da vida. Esperamos em Ti, olhando para Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos buscar, com a ajuda do Senhor, dar um passo mais nesse assunto relacionado à encarnação. Dissemos que iríamos, então, gastar algum tempo, é o que temos feito sistematicamente, nessas quartas-feiras de estudo da palavra, em 8 eventos críticos da vida do nosso Senhor Jesus. Começando desde a encarnação até a sua ascensão e consequente entronização. 8 eventos críticos na vida de nosso Senhor. Cada um deles tem um valor singular e nos falam da grandeza da sua pessoa e da sua obra, que ele veio então realizar como o Cristo de Deus. Hoje nós vamos manusear mais nossas Bíblias do que o comum. E confiamos no Senhor que Ele possa nos ajudar a compreender 2 palavras importantes que temos como encargo principal nessa noite, de esclarecer, para que o Senhor nos ajude não apenas a entendê-las com nossa mente, já que poderíamos explanar esses termos de forma puramente intelectual, como uma aula. Mas esse nunca foi o propósito de nossos corações. Nós queremos e pedimos ao Senhor por sua graça
como oramos, que Ele intervenha e possa abrir os olhos do nosso entendimento, para nós vermos qual é o significado de alguns termos bíblicos que vamos ver, aplicados à pessoa do Senhor, e especialmente relacionados com a sua encarnação, que tem um valor imenso para nós, se compreendidos com um verdadeiro entendimento da parte do Senhor, um entendimento espiritual e não apenas uma compreensão mental. Esses termos são a palavra logos, como usada por João, ou verbo, a maioria das nossas traduções, e a outra palavra, uma palavra de Paulo, imagem. Essas duas expressões, se referindo ao Senhor Jesus, Ele é a palavra de Deus, ou o verbo de Deus, ou, na língua original, logos de Deus, e Ele também é a imagem de Deus. Essas duas coisas têm um sentido complementar, e elas falam de uma maneira profunda da pessoa e da obra do nosso Senhor Jesus. Então é claro, irmãos, que se o Senhor for gracioso conosco, estender sua mão de misericórdia, eu creio que podemos compreender essas palavras de uma forma que talvez nunca antes as tenhamos compreendido. Então, se pudermos chegar até lá no final, nós vamos falar um pouco, ainda nesse assunto da encarnação, da relação do Senhor Jesus como verbo encarnado de Deus com aqueles que o serviam, nesse caso, usando o texto de Hebreus 1, que já temos estudado, já passamos por ele, o texto que compara o Senhor Jesus com os anjos, e diz que ele é tão superior aos anjos, quanto herdou um nome mais excelente que eles, e diz que esses anjos são espíritos ministradores enviados para serviço em favor dos que hão de herdar a salvação, se referindo a nós que cremos no nosso Senhor Jesus, como nosso exclusivo, único, suficiente, absoluto, Salvador e Senhor. Então, qual a relação desses ministros, ou desses anjos, palavra que o livro de Hebreus usa no capítulo 1, com o verbo encarnado de Deus? Como eles atuaram, como eles o serviram, e por que vamos examinar esse assunto, nós compreenderemos, se o Senhor permitir, quando chegarmos lá, se não hoje, numa próxima reunião à frente. Então vamos começar com esse texto de Miqueias que nós lemos. Olhe, por favor, para a sua Bíblia, mais uma vez para esse texto. Uma profecia impressionante, além de curiosa, impressionante com relação ao nosso Senhor Jesus. Porque é dito assim, então, repetindo, Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, ou Belém de Judá, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. E então essa frase incrível, nesses últimos passos do versículo. E cujas origens, a palavra origens aqui também significa saídas, é uma palavra interessante, um significado interessante a partir do texto original, nós vamos ver por quê. Cujas saídas, ou cujas origens, são desde os tempos antigos, mas não apenas tempos antigos, mais que isso, desde os dias da eternidade. Uma importantíssima profecia. Porque está dizendo que aquele que iria reinar em Israel não seria exatamente um rei puramente humano. É uma profecia óbvia, se referindo ao servo de Deus, ao Senhor dos Senhores, ao Rei eterno, ao nosso Senhor Jesus, dizendo que as suas origens, desse que há de reinar em Israel, são desde a eternidade. Então, uma clara alusão profética à divindade do Filho de Deus, do Senhor Jesus. Mostrando então com muita clareza que o nosso Senhor Jesus não foi apenas uma figura histórica, e não foi um dentre os iluminados, os guias, os avatares, use a palavra que quiser, tudo significa a mesma coisa. O Senhor Jesus é
único e singular. Ele nem mesmo é o maior deles, porque não pode ser comparado a nenhum deles. Nessas linguagens que acabamos de citar, que são linguagens filosóficas, não são as nossas linguagens, são linguagens de seitas, são linguagens de religiões e coisas que não condizem com a palavra de Deus. Nosso Senhor Jesus é único, nosso Senhor Jesus é singular, porque Ele é aquele que tem os seus dias na eternidade. Ele é o Deus eterno, o Filho do Deus vivo. Então, quando essa profecia de Miqueias é enunciada, nós precisamos do livro de Mateus, e por isso lemos os versículos de Mateus. Se abrirmos de novo, você viu lá, que quando nosso Senhor Jesus, já nascido, assim começa o capítulo 2, versículo 1, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, a mesma Belém que é citada na profecia de Miqueias, que acabamos de ler, nasceu nos dias do rei Herodes, vieram magos do Oriente a Jerusalém para adorá-lo, como diz o final do verso 2. Então, quando Herodes ficou sabendo dessa notícia, ele consulta sacerdotes, escribas, porque ele se atemoriza com esse rei dos judeus. Então ele vai buscar, nesse conselho desses sacerdotes e escribas, versados na lei, nas profecias, quem era essa tal figura e onde ele deveria nascer. Então eles corretamente citam para Herodes a profecia de Miqueias, que nós temos aqui em Mateus capítulo 2, versículo 6. Confira aí. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia, não um guia, como falamos no início, um dentre tantos. Quem sabe, como pensam algumas filosofias e seitas e religiões, uma encarnação de outras encarnações. Nada disso. O guia. Porque, na verdade, essa coisa de encarnações não existe. Né? Ou reencarnações. Então, de ti sairá o guia e não um guia. Olhe com atenção. A palavra aqui é guia mesmo na língua original. O que preside, o que lidera. Ele há de apacentar. É a palavra para pastor. Ele há de apacentar a meu povo Israel. Mateus, após o nascimento do Senhor Jesus, cita a profecia de Miqueias dizendo que ela está cumprida. Agora então nós já vamos, para ganharmos um pouco de tempo, entrar na primeira palavra, a palavra de João, depois vamos à palavra de Paulo, que os dois usaram, inspirados pelo Espírito Santo, com a maior cautela, nós vamos ver, para nos ajudar a entender a profecia de Miqueias. Porque as origens desse rei pastor, já que é isso que diz aí Mateus 2,6, ele é o guia e ele vai apacentar. E nas palavras de Miqueias, ele é o rei que irá reinar em Israel, mas cujas origens são desde tempos antigos e mais, os seus dias são desde a eternidade. Então esse é um rei pastor ou um rei servo. Então, João usa uma palavra muito específica, nós já citamos, a palavra logos, como pronunciamos em português, para se referir a esse cujos dias são desde a eternidade. E Paulo usa uma outra palavra, então as duas linguagens são complementares, não são idênticas, mas são complementares, e que bom que são complementares, porque estão falando da mesma bendita e eterna e divina pessoa, o Filho de Deus. João o denomina pelo Espírito Santo, é claro, isso não é de João, né? Da boca de João, toda escritura é palavra inspirada de Deus. Então João, pelo Espírito Santo, usa a palavra logos. E Paulo, pelo Espírito Santo, usa a palavra imagem. Nós vamos buscar entender o que elas significam. E vamos guardar aí no pano de fundo do que vamos falar hoje, nosso foco, encargo primordial é encarnação. Agora, como vermos quem é essa pessoa? Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus de Nazaré. Aquele que nos seus dias disseram, o filho do carpinteiro, não conhecemos sua mãe, não conhecemos seus irmãos, não estão eles entre nós. Como diz um dos evangelistas, e se escandalizavam nele, porque ninguém falava como aquele homem.
Ninguém ensinava como aquele homem. Ninguém poderia fazer as coisas que aquele homem fazia. Um dos maiores naquela época, um rabi judeu, Nicodemos, um dos mais versados da época, por vergonha ou por medo, ou talvez pelos dois, ele foi procurar o Senhor Jesus de noite. E disse, sabemos, no plural, não apenas ele sabia, sabemos que és um mestre vindo da parte de Deus. Ó, que grande coisa, um mestre vindo da parte de Deus. Parece um reconhecimento excelente. Talvez Nicodemos quis expressar isso mesmo. Vamos respeitar a ignorância dele. Mas nosso Senhor Jesus responde assim para ele, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Ele está dizendo, eu não sou apenas um mestre vindo da parte de Deus. Eu sou o Filho de Deus. E se você não nascer de novo, e não nascer da água, e não nascer do Espírito, não pode ver e não pode entrar no reino de Deus. Essas coisas estão ocultas para você, até que você veja, por revelação do Pai, quem eu sou. Porque, como mais tarde ele disse, ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Então, queridos irmãos, quando João usa essa palavra logos, me permita alguns poucos e rápidos minutos para dar um pouco de fundo histórico. Interessante. Essa palavra não apareceu a primeira vez no vocabulário de João. E creio que foi o nosso Senhor quem fez isso. O Senhor da história, o Deus eterno. 6 séculos antes de Cristo. Essa palavra já foi usada de um modo especial, porque na verdade ela estava sendo usada na cultura grega, na língua grega, há muitos anos. Desde que a língua é língua, essa palavra logos existe. Mas ela significa simplesmente uma palavra falada, no seu uso, então, normal da língua. Uma palavra, que é falada. Logos, palavra. Mas, no 6º século antes de Cristo, segundo a história, que é bem específica nesse assunto, um homem, um filósofo grego de Éfeso, chamado Heráclito, ele usou pela primeira vez a palavra logos, significando não só palavra, mas significando algo mais. Mas veja, ele é apenas um filósofo, que não conhece nada a respeito de Deus. O Senhor Jesus não havia ainda se encarnado, são 6 séculos antes de Cristo, precisamente no ano 535 antes de Cristo. Por que isso aconteceu? Se os irmãos conhecem um pouquinho de história da filosofia, no século VI, o pensamento grego sofreu uma guinada de um pensamento mitológico. Nessa época viveu Homero, viveu Hesíodo. Todos aqui que estudaram um pouquinho de história conhecem esses homens, né? E esses homens tinham um pensamento puramente mitológico e escreviam suas obras de forma mitológica. Tinham os seus deuses, tinham os seus mitos, tinham as suas musas e todas essas coisas da mitologia grega, de séculos. No 6º século houve uma guinada no pensamento grego. E então, eles começaram a usar a sua mente para tentar entender o universo e as coisas criadas. Saindo das mitologias, saindo dessas coisas, enfim, mitológicas. E partindo para um pensamento racional. Então, aqui há muitos nomes que também são conhecidos de todos os irmãos. Pitágoras, Sócrates, Anaxímenes, esse Heráclito, inclusive, Tales de Mileto e tantos outros. Todos são dessa época. Quando o pensamento grego sofreu uma guinada de um pensamento mitológico para um pensamento racional. Então eles tentaram com a razão, que era impossível, é claro, compreender o universo e a sua beleza, sua ordem, sua harmonia, e começaram a filosofar e pesquisar. Aí nasceu a ciência, como nós a conhecemos, foi exatamente aí. Sócrates veio depois, Platão veio ainda depois, Aristóteles veio ainda depois, todas as 3 figuras tão conhecidas, né? Vieram nessa ordem. Sócrates, Platão, Aristóteles. Se você colocar essas 3 primeiras letras juntas, S-P-A, Sócrates, Platão e Aristóteles, você tem um spa filosófico. Só que se você for a esse spa filosófico, você não vai encontrar nada. O primeiro deles, Sócrates, chegou a um vazio tão grande que tomou um cálice de veneno. Aquele que dizia, conhece-te a ti mesmo. Mas é impossível que alguém se conheça a si mesmo, se primeiro ele não conhecer a glória de Deus na face de Cristo.
não conhecer a revelação da glória de Deus na face de Cristo. Então, esse foi o destino e o fim de Sócrates. Então, voltando ao que falávamos, quando eles começaram a usar a sua cabeça, saindo da mitologia, tentando entender a beleza, a ordem, a harmonia do universo, eles começaram a pensar. E esse Heráclito usou a palavra logos pela primeira vez, não tendo nada a ver com o Senhor Jesus, nada a ver com a revelação de Deus. Ele usou essa palavra para querer dizer o seguinte: por trás de toda a harmonia, a ordem, a beleza do universo, há um princípio. Com isso, ele quis dizer com a sua palavra logos. Há um princípio por trás de toda harmonia, beleza e ordem do universo. Ele tem razão. Só que ele não conhecia nada a respeito da revelação de Deus. Então, colocando essa mente para funcionar, ele deu o nome de logos a um princípio, se você quiser, um poder, coisa que ouvimos até hoje, né? Poder daqui, poder dali, arquiteto universal, razão primária. Nós temos na nossa cidade um centro de eubiose, não é? E essas coisas são ouvidas até hoje da boca dessas pessoas, não é? Uma ignorância trevosa, porque não conhecem a Deus e nem a sua revelação em Jesus Cristo. Então ainda hoje usam as mesmas palavras, princípio universal, razão cósmica. Então, Heráclito já falava isso 600 anos antes de Cristo, quase. Então ele deu o nome de Logos, a esse princípio por trás de toda a beleza do universo. E assim muitos outros usaram. Platão usou esse termo também, os estoicos usaram esse termo também, os filósofos estoicos, mas nós vamos sair disso, que isso não nos interessa muito. O que queremos dizer é que o Senhor, na sua soberania, ele tomou essa palavra, de alguma maneira, então, permitiu que esse pensamento dos filósofos, digamos, cozinhasse ou elaborasse essa palavra. E essa palavra, então, se tornou conhecida a partir do século V na boca de todos eles. Logos para eles agora não era uma palavra falada apenas. Logos para eles era o princípio por trás de toda a beleza e ordem e harmonia do universo. Só que, irmãos, o assunto é que para eles esse princípio era uma força. Para eles é um princípio impessoal. O princípio não é pessoa. Há uma diferença imensa entre princípio e pessoa. Não é? Porque eles não criam em um Deus pessoal. Absolutamente. Então, quando nos dias de João, o apóstolo, essa palavra já estava elaborada na filosofia há 600 anos. Já que João tomou essa palavra e a usou no final do primeiro século, perto do ano 100, primeiro século, depois de Cristo. Então, quando João usa essa palavra, o que ele está fazendo? Vamos agora para João capítulo 1. E vamos entrar nessa palavra logos, da forma como nos interessa, sua revelação bíblica. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, logos. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Não um princípio, não uma força, não um poder, não uma mente apenas, uma mente criadora, por trás de todo esse universo maravilhoso, com toda a sua ordem e beleza. Mas o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. E o verso 14, essa palavra impressionante. E o verbo, lembre-se então que é o logos, que João tomou do vocabulário dos filósofos, mas mostrando que realmente esse logos era, não um princípio impessoal, não uma força motora por trás de tudo, Aristóteles falava nisso. Há um motor que move todas as coisas no universo. E há um motor primário que não é movido por nada. Ele chamava esse motor primário de Deus. Imagina a visão que ele tinha de Deus. Um motor primário. Né? Então, João vai dizer, e o Logos, verso 14, se fez carne. E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade.
e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Irmãos, que verso mais maravilhoso esse. Deixa-me contar a experiência, história verdadeira, claro, de um irmão com esse versículo. Calvino teve um aluno, segundo a história, dos seus mais brilhantes alunos, João Calvino. Ele se chamava Francis Junius. Nasceu pouco depois de Calvino, século XVI. E ele era um ateu. Ele lia as obras de Epicuro, as obras de Cícero, também gregos, e ele se fez um ateu, lendo essas pessoas, esses filósofos gregos. Seu pai era um cristão. E seu pai deixava uma Bíblia propositalmente sempre ao alcance dele, de algum modo. E orando por ele, e esperando que de alguma maneira o Senhor trouxesse revelação de Cristo ao seu coração. Um dia, Francis Júnior tomou essa Bíblia e a abriu. E quando ele abriu, ele leu João 1,14. E o verbo, essa palavra que ele também conhecia tão bem na boca desses filósofos, como já falamos. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Sabe então o que ele registra? Ele registra que naquele dia, essa palavra o impactou de tal maneira que ele mal sabia onde estava e mal se dava conta do que estava fazendo naquele dia. Tal o impacto no seu coração. E então, ele se torna um dos teólogos mais proeminentes do século XVI, o século da Reforma. Francis Júnior. Lendo este versículo, João 1,14. A revelação da glória de Deus na face de Cristo brilhou ao coração desse irmão, um ex-ateu, neste versículo. De alguma maneira, o Espírito Santo mostrou a ele quem era o Logos, o Verbo. E aqui, irmãos, para seguirmos, queria chamar a atenção nesses 3 versículos que lemos, 5 aspectos ligados a esse Logos. Por favor, confira aí na sua Bíblia. Se nós havemos de valorizar a encarnação do nosso Senhor Jesus, irmãos, é aí que temos que começar. João não começa com o verbo se fez carne. João começa, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E então no verso 14, sim, ele trata da encarnação. Então, quando tratamos da encarnação, onde vamos começar? Na encarnação? Não. Vamos começar na eternidade. Porque esse que se fez carne é o verbo eterno de Deus. O Cristo de Deus, o Filho de Deus. Então veja aqui pelo menos 5 coisas que são ditas desse verbo. E a importância delas. Primeiro, versículo 1 diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E no verso 14, e o verbo se fez carne, habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Pelo menos 5 coisas são ditas aqui com relação a esse Logos, ao verbo de Deus, ao Filho de Deus. Primeiro, ele é divino. Não temos nenhuma dúvida. O verbo era Deus. Ele é divino. Segunda coisa, ele é pessoal. Porque há um ele ligado a ele. Se ele fosse uma força, um poder, uma influência, um princípio ou um atributo, nós não podemos usar ele para nenhuma dessas coisas. Um poder não é ele, um princípio não é ele. Ele é uma pessoa. Então no versículo 2, ele estava no princípio com Deus. Então esse Logos é divino, o verbo era Deus. Esse Logos é pessoal, não é uma força, é uma pessoa. Ele estava no princípio com Deus. Esse Logos é relacional. Veja a terceira característica maravilhosa, porque esse é o nosso Senhor Jesus, o verbo que se fez carne. Como sabemos que ele é relacional? E o verbo estava com Deus. Desde a eternidade, a vida do verbo é uma vida de relação. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Então o verbo é divino, o verbo é pessoal, o verbo é relacional. Mas o que mais? No verso 14. O verbo é revelador. Veja no final do verso 14. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai.
Então é o Verbo quem revela o Pai. Ele é o unigênito do Pai, só nele nós vemos a glória de Deus. Não há nenhum outro lugar para nós vermos a glória de Deus, senão na face de Cristo, como Paulo vai dizer depois claramente na sua epístola aos Coríntios. Não é? E João está dizendo aqui com as suas palavras a mesma coisa que Paulo. Então o Verbo é revelador, mas também, irmãos, quinto aspecto, veja no verso 14 ainda, o Verbo é redentor. Porque é dito que ele é cheio de graça e de verdade. Então, nesses 3 versículos, nós temos pelo menos 5 características do Verbo: pessoal, divino, revelador, redentor. Esse é o Verbo de Deus. No verso 18 diz assim, ainda, João 1,18, acompanha aí. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito. Que expressão para o nosso Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Logos de Deus. Ele é o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. E aqui João reforça essa questão da revelação. Agora, irmãos, vamos pensar um pouco nesse assunto agora, da imagem de Deus. E vamos fazer um paralelo entre essas duas palavras, Logos e imagem. Para com a ajuda do Senhor nós podemos ter um entendimento melhor do que elas significam quando aplicadas ao nosso Senhor Jesus. Então lembre-se que Logos foi essa palavra tirada lá, elaborada lá pelos filósofos, mas de uma maneira totalmente impessoal, um poder, uma influência, um princípio, uma mente, mas foi usada por João, inspirado pelo Espírito Santo, de uma maneira completamente distinta, mas de alguma forma, digamos, elucidando para aqueles que estavam em trevas, da sua compreensão humana, filosófica, intelectual apenas, mostrando quem era e quem é o Logos de Deus, o Filho de Deus, o Senhor Jesus. Agora, vamos comparar com a outra palavra. Vamos primeiro à segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Segunda aos Coríntios, capítulo 4. Abra, por favor, esse texto. Segunda aos Coríntios 4, vamos ler o verso 3 e também o 4. Segundo aos Coríntios 4. Verso 3 diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Então agora Paulo vai usar a primeira vez a palavra que já falamos, veja aí. O qual é. Ele está definindo quem é esse Cristo de Deus, esse Filho de Deus. E ele então usa essa palavra especial. Ele é a imagem de Deus. Vamos pensar um pouco nessa palavra. Na língua original, nós já comentamos uma outra vez com os irmãos, ela aponta para uma impressão que é feita em cera. Por exemplo, os nobres e autoridades naquele tempo usavam um anel que tinha um determinado brasão ou uma impressão, que era particular deles. Nenhum outro anel era igual. Então, quando ele ia selar um documento qualquer, por algum motivo, ele derramava aquela cera própria, líquida, sobre o documento, e então, no momento certo, quando a cera estava endurecendo, ele batia o seu anel. Então, aquela imagem vista na cera era exatamente igual à imagem no anel. Essa foi a expressão que Paulo usou para se referir a Cristo Jesus como imagem de Deus. Ele está dizendo tudo que Deus é, tudo que diz respeito à glória de Deus, tudo que diz respeito à natureza de Deus, ao caráter de Deus. Nós só encontramos expressão em um lugar. E esse lugar é uma pessoa, é o Filho de Deus, Cristo. A imagem de Deus. Ele usa de novo, só para você conferir aí, em Colossenses 1,15. Quando ele vai dizer, ele, se referindo a Cristo de novo, Colossenses 1,15, ele é a imagem. De novo, é a mesma palavra usada aqui em Coríntios, se repete em Colossenses. Colossenses 1,15, no verso 13 ele vai dizer que ele nos libertou do império das trevas, lembra-se do contexto? Nos transportou para o reino do Filho.
É ao Filho que ele está se referindo. Reino do Filho do seu amor. Ele vai dizer que nesse Filho nós temos a redenção e nós temos remissão dos pecados. No verso 14. Aí no 15, se você está conferindo aí, ele vai dizer, ele é a imagem do Deus invisível. Paulo usa essa palavra imagem no mesmo sentido em que João usa a palavra logos. Elas são correspondentes. Agora vamos pensar biblicamente sobre essa palavra imagem, porque ela é muito maravilhosa. Irmãos, nós estamos em um terreno aqui tão sagrado que nós precisamos muito da ajuda do Senhor, para que Ele abra um pouco dessas cortinas, nem que sejam frestas, para podermos contemplar alguma coisa. Então vamos pensar juntos com a ajuda do Senhor. Antes de Deus se revelar, antes dele imprimir essa sua imagem, para usar a figura que já estávamos falando, Deus, antes de se expressar, antes de se revelar, Ele se conhece. Agora, cada um de nós tem uma imagem de si mesmo. Vamos fazer uma analogia entre nós e Deus e comparar esses conhecimentos. Cada um de nós tem uma imagem de si. Sabe como é essa imagem formada? É formada de muitas maneiras. É formada pelo lar que nós crescemos, pelo pai que tivemos, pela mãe que tivemos, pelos amigos que tivemos, pela condição social que vivemos, por tudo que nos rodeou. Nós temos uma imagem de nós que é uma imagem sempre inadequada. Nós formamos uma imagem de nós e nós projetamos, digamos assim, essa imagem na tela da nossa mente. Usemos essa expressão. Então, essa imagem é sempre superestimada ou subestimada. Não podemos ter uma imagem adequada de nós mesmos. E o motivo é, nós somos imperfeitos. Ninguém que seja imperfeito pode ter uma imagem perfeita de si. Então, quando nós nos conhecemos, e nós fazemos isso com a nossa mente, com nossos pensamentos, nós projetamos uma imagem de nós, sempre inadequada. Agora, pensemos sobre Deus. Deus se conhece. Ele é onisciente. Deus conhece tudo sobre Ele mesmo e conhece tudo sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas. Esse é o Deus da Bíblia. Nosso Deus. Não é limitado, não é finito. Agora, se Deus se conhece perfeitamente, quando Ele imprime uma imagem de si, a imagem de si tem que ser idêntica ao conhecimento que Ele tem de si mesmo. Por isso que Paulo escolheu essa palavra imagem, como representando aquele anel na cera. Ele está dizendo que tudo que Deus sabe e conhece sobre si mesmo, e Deus conhece a si mesmo de modo perfeito, completo. Quando Deus expressa a imagem que Ele tem de si, essa imagem é perfeitamente igual a si. Não é maior que si, porque nem pode ser, e não é menor que si. Então ele vai dizer, à luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E vai dizer em Colossenses, Ele é a imagem do Deus invisível. Quando nosso Senhor disse assim a Moisés, eu sou o que eu sou. O que isso significa? Que frase mais tremenda é essa, irmão? Naquela sarça que ardia e não se consumia, foi isso que Moisés ouviu do Senhor se auto-revelando. Eu sou o que eu sou. O que isso quer dizer? Você já pensou sobre essa expressão? Parece que esse primeiro eu sou, claro, denota Deus se revelando. Moisés se aproxima daquela sarça e ele ouve, eu sou, Deus está se revelando. Mas o que Ele é? Na sua autorrevelação, Ele expressa plenamente o que Ele é porque se conhece. Então Ele diz, eu sou, o que eu sou? O que eu sou. Então, quando o Senhor projeta a sua imagem é exatamente igual a si. Eu sou o que eu sou. Deus se conhece e então Deus se revela. Se Deus não se conhecesse plenamente, Ele não poderia se revelar plenamente. As duas coisas são interdependentes. Então, nosso Senhor Jesus é a imagem de Deus. O Verbo se faz carne e habita entre nós. Então, João sim pode dizer, claro, corretamente, ele está falando pelo Espírito Santo. Nós vimos a sua glória, e a glória única, unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, no texto que os irmãos já leram,
de Colossenses 1,15, essa palavra se repetiu. Ele é a imagem do Deus invisível. Vamos usar uma outra figura para tentarmos entender, e então avançarmos um pouco mais. E acho que vamos conseguir chegar nessa questão da relação do Senhor Jesus com os anjos, como o verbo encarnado. Vamos pensar numa máquina de escrever. Nós já usamos essa figura outras vezes, vamos usá-la agora de uma forma diferente. Acho que alguns mais novos aqui nem sabem o que é isso, né? Mas existia um instrumento aqui das gerações mais antigas que chamava máquina de datilografia. Não é um palavrão, não, esse nome existe, né? Para os mais jovens. Datilografia. As pessoas entravam em curso para aprender a fazer datilografia, tinha até câimbra nas mãos, de ficar lá apertando aquelas teclas, não é? Vamos pensar nessa máquina da seguinte maneira. Vamos pensar numa máquina de datilografia autônoma. Vamos pensar assim, ela escreve sozinha. E essa máquina de datilografia autônoma, ela quer se revelar. Todas as letras estão dentro dela, mas ninguém conhece senão ela mesma. Mas essa máquina quer falar, ela quer se revelar. O que ela faz? Você olha para ela, então, ela é autônoma. Você vê as teclas sendo apertadas sozinhas, né? Como num filme de suspense, né? Então aquelas teclas estão sendo apertadas. E o que está acontecendo? Os caracteres estão sendo impressos no papel. Nosso Deus, e apenas Ele, se autoconhece. Conhece a si mesmo. E Ele se conhece de modo absoluto. Ele se conhece de modo pleno. Mas há um desejo, e sempre houve no seu coração, de revelar-se às suas criaturas. Para quê e por quê? Só há uma explicação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus foi compungido pelo seu próprio amor. Porque, queridos irmãos, vou abrir um parênteses rápido aqui e já voltamos para a máquina de escrever. Deus, nosso Deus bendito, é o único ser que tem um egocentrismo santo. Você já pensou sobre isso? É um assunto bom de pensar. Quando você colocar sua cabeça no travesseiro, comece a pensar sobre isso. Deus tem um egocentrismo santo. Quando Ele chama todas as suas criaturas para o adorarem, não é porque Ele é alguém que está precisando receber louvor, porque Ele está meio deprimido. Quando Ele chama as suas criaturas para o adorarem, é porque Ele sabe que toda razão, toda a bem-aventurança de cada um dos seres criados por Ele é conhecê-lo, adorá-lo e servi-lo. Porque Ele é perfeito. Então, quando Ele olha para si, Ele não olha para si de uma forma distorcida. O nosso egocentrismo é doentio e errado e pecaminoso porque nós olhamos para nós de uma forma distorcida. Porque nós somos pecadores. Mas Deus é santo e é perfeito. E por isso Ele tem um egocentrismo santo. Então, quando Ele deseja se revelar, a revelação que Ele fará de si será santa como Ele é santo, será completa como Ele é completo e será perfeita como Ele é perfeito. Então o livro de Hebreus começa assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes aos pais pelos profetas, que período é esse? O Velho Testamento, concorda? Mas então ele vai dizer, nesses últimos dias nos falou no Filho. O Logos de João, a imagem de Paulo. Nós acabamos de citar. É o mesmo Filho. Ele nos falou no Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual Ele fez o universo. Agora, quem é esse Filho? O livro de Hebreus vai continuar. Agora é Hebreus 1, 3. Ele é o resplendor da glória. Escute a próxima frase. A expressão exata do seu ser. Viu a máquina de escrever de novo? Se você olhar, colocar a cabeça na máquina lá e olhar aquelas letras que você não vê, não é? Aqueles elementos que vão bater ali, o caractere, eles ficam contra você, você não vê na máquina de escrever. Mas se você colocar o olho lá e buscá-los, né, eles estão todos ali invertidos. Né? Você só vai compreender o sentido deles quando eles baterem no papel. Aí eles vão estar na posição correta de você ler. Né? Só Deus se conhece. Só Deus é pleno, santo e perfeito. Ao projetar de si uma imagem de si, essa imagem de si é igual a si. Santa, completa e perfeita. Deus nos falou no Filho. Ele é o resplendor da glória e é a expressão exata do seu ser.
Se você apertou o A, você não vai ver o B. Expressão exata do seu ser. Essa é a palavra imagem como Paulo usou. E esse é o Filho de Deus, o Senhor Jesus. Agora, irmãos, vamos avançar um pouquinho mais. Provérbios capítulo 8, nós já comentamos alguns dias atrás, a partir do verso 22, fala a respeito desse mesmo filho, usando uma terceira palavra. Nós temos tempo para isso, nós vamos mencioná-la. É a palavra sabedoria. Agora, quem usa é Salomão, no Velho Testamento. Provérbios 8, 22. A partir do verso 22 do capítulo 8 de Provérbios, Salomão começa a falar de uma sabedoria que não é um atributo. Porque se você abriu aí a Bíblia, seria bom você olhar 8:12 de Provérbios, você vai ver que essa sabedoria tem um eu antes dela. Então também não é um atributo. Porque, como já falamos, um princípio, um poder, um atributo, uma virtude não pode dizer eu. Só uma pessoa pode dizer eu. Então esse verso 12 diz assim: eu, a sabedoria, habito com a prudência. Viu? É uma sabedoria pessoal. O que Salomão está fazendo por iluminação do Espírito de Deus é dizer que essa sabedoria de Deus não é um atributo que Deus tem. A sabedoria de Deus é uma pessoa em Deus. Será que o Novo Testamento traz clareza de quem é essa pessoa, mostrando exatamente que ele é a sabedoria de Deus, para que não fiquemos confusos? Se você consultar, irmão, manuais de teologia, você vai ver que a sabedoria de Deus pode ser descrita como sendo um atributo de Deus. Ele é sábio, ele é misericordioso, ele é justo, não é? Mas, intrinsecamente falando, a sabedoria de Deus não é um atributo. A sabedoria de Deus não é uma faculdade. Em nós é, não é? Mas em Deus não. A sabedoria de Deus é uma pessoa divina. Então Paulo vai dizer assim, se você quiser consultar, primeiro aos Coríntios, primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 1, verso 24, ele vai dizer assim: nós pregamos a Cristo. Quando ele diz que a palavra da cruz é loucura para os judeus, é escândalo para os judeus, é loucura para os gentios, ele vai dizer, nós pregamos a Cristo. E aí ele vai dizer que esse Cristo, primeiro aos Coríntios 1, 24, que esse Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Então não fica nenhuma dúvida para nós. Sabedoria de Deus não é um atributo de Deus. Sabedoria de Deus é uma pessoa divina, ou seja, toda a sabedoria de Deus está contida numa pessoa. Seu filho é sua sabedoria. Então, irmãos, nós podemos dizer assim, Deus se conhece porque ele se conhece no seu filho. Deus, quando criou o homem, ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Nós temos uma figura em nós para nos ajudar a entender isso. Se não tivéssemos, nós ficaríamos completamente perdidos. Nós nos conhecemos por uma faculdade que se chama mente. Nossa mente nos dá a nos conhecer, mesmo que de maneira imperfeita, como já falamos. Mas nós nos conhecemos pela nossa mente. Se fôssemos irracionais, nós não nos conheceríamos. Certo? Deus se conhece pela sua sabedoria. Sua sabedoria é o seu filho. É uma pessoa. Então Paulo vai escrever aos Coríntios: nós pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. E mais, lá no verso 30, desse primeiro capítulo ainda, se você abriu aí, Coríntios 1:30, ele vai dizer, ele, Cristo, de novo, se nos tornou da parte de Deus em o quê? Sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. Então a sabedoria de Deus não é um atributo de Deus. A sabedoria de Deus é uma pessoa divina, é o seu próprio Filho. Deus se conhece no seu verbo, no seu Filho, na sua sabedoria. Então, irmãos, Provérbios de Salomão, capítulo 8, vai falar de uma maneira maravilhosa dessa sabedoria. Vai dizer que essa sabedoria estava lá no princípio da criação de Deus. Vai dizer que essa sabedoria foi gerada, não foi criada. Porque o Senhor Jesus, o Filho de Deus, não é criado. Vai dizer que essa sabedoria era o arquiteto de Deus. Olha aí o versículo 30, Provérbios 8, 30. Eu estava com ele e era o seu arquiteto. Já lemos esse versículo há poucos dias atrás. Eu folgava perante ele, regozijando-me no seu mundo habitável. Eu era suas delícias, é o filho dizendo a respeito do pai.
Eu era suas delícias. Quem é esse? É o Filho. É a sabedoria, como expressa por Salomão, com S maiúsculo. Uma sabedoria personificada, o Senhor Jesus. Então Deus se conhece nessa sua sabedoria, que é o seu verbo. Então, irmãos, por isso João 1,14 impactou aquele irmão que nós citamos, Francis Júnior, de uma maneira tão profunda. O Espírito Santo usou aquele versículo e rasgou o véu do entendimento daquele ateu até então. Quando então, de alguma maneira, pelo Espírito de Deus, ele viu que esse verbo é o Filho de Deus e que ele se fez carne e que nele Deus já providenciou revelação, relacionamento, salvação ou redenção. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Irmãos, sem dúvida, esse é um dos versículos mais lindos de todo o Novo Testamento. João 1,14. Porque ai de nós se o verbo não se fizesse carne. Ai de nós se Deus dissesse, não quero me revelar. Não é essa a minha intenção. Mas o verbo se faz carne e habita entre nós. Cheio de graça e de verdade. João não pode dizer outra coisa, senão vimos sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Irmãos, quão privilegiados nós somos. Nós conhecemos a glória de Deus na face de Cristo, nosso Senhor. Quão privilegiados nós somos. Agora, João faz um contraste, vamos para a primeira epístola. João faz um contraste na primeira epístola com aquilo que ele falou no Evangelho. Abra, por favor, e vamos seguir um pouco mais. 1 João, capítulo 1. Escute bem esses versículos. 1 João, capítulo 1, verso 1. O que era desde o princípio. Acho que não é demais, uma vez mais, chamarmos nossa atenção para esse princípio, não é o princípio de Gênesis. O princípio de Gênesis, o nome já fala, Gênese significa criação. Então o princípio de Gênesis é o princípio da criação, porque o livro começa assim, no princípio criou Deus, céu e terra. No princípio criou, mas João não está falando nada de criou, nem no Evangelho, nem na Epístola. Ele está falando, no princípio era o verbo, e o verbo com Deus, e o verbo era Deus. Que princípio então é esse? Aquilo que Miqueias chamou de dias da eternidade. Então o texto de Miqueias fica claro para nós, cujas origens, de ti sairá o rei que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E como nós falamos a palavra de Miqueias, origens também é saídas. E como essa palavra é interessante, irmão, porque Deus decidiu sair de si mesmo e imprimir uma imagem de si, para que ele fosse visto, tocado, ouvido e conhecido. E agora é sobre isso que João vai se deslumbrar, escrevendo essas palavras. Então escute bem. O que era desde o princípio, da mesma maneira que ele começou o seu evangelho. O que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo. De novo ele usa a palavra logos. Verbo da vida. Só que vamos mostrar uma diferença aqui para os irmãos, depois lerem com cuidado e observarem. Uma diferença importante. A ênfase de João 1, o Evangelho, é o verbo. No princípio era o verbo com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne. Esse é João 1. Mas em 1 João 1, a ênfase não é o verbo. A ênfase é a vida. Ele é o verbo da vida, mas a ênfase aí está na vida. Como sabemos? Olha o versículo 2, ele vai usar agora o artigo definido feminino. Porque ele não está falando do verbo, ele está falando da vida. Veja lá. E a vida se manifestou. Por que ele não disse o verbo se manifestou? Porque a ênfase em João, Evangelho, capítulo 1, é o verbo. Mas a ênfase em 1 João, capítulo 1, é a vida. A vida se manifestou, ou se declarou. E nós a temos visto. Veja, no feminino, a temos, a vida. E dela damos testemunho, e vô-la anunciamos. A vida eterna, a qual estava
com o Pai. Viu? No Evangelho, quem estava com o Pai é o Verbo. Na Epístola, quem estava com o Pai é a vida. Por quê? Porque ele é o Verbo da vida. Mas por que nós estamos fazendo essa diferença, irmão? Nós estamos interessados apenas em escrutinar textos por si mesmos? Não. Quando o nosso Senhor Jesus, o Verbo, se faz carne, sabe o que está acontecendo? Irmão, tudo que ele pensa, tudo que ele sente, tudo que ele fala, a maneira como ele anda, a maneira como ele vive, como ele dorme, como ele acorda, como ele ensina, como ele repreende, tudo que ele faz, tudo que ele pensa, tudo que ele sente, é nada mais, nada menos do que a vida com V maiúsculo se expressando. Então o nosso Senhor Jesus não expressa apenas aquilo que Deus é plenamente. Nosso Senhor Jesus expressa aquilo que o homem devia ser. Ah, irmão, quão importante é falar isso. Sabe por quê? Porque nós que fomos regenerados, nós somos regenerados não apenas para ter a vida divina dentro de nós, mas para que a vida divina dentro de nós seja formada em caráter. Cada um dos constituintes do nosso ser, sentimentos, pensamentos, desejos, tudo, emoções, sejam feitas conformes à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Isso não é uma tão grande salvação? Sabe por que isso foi possível, irmãos? Porque o Verbo se faz carne e habita entre nós. Ele compartilhou conosco da nossa natureza humana. Cada um de nós pode, vai e deve, se crê no Senhor e se anda com Ele, experimentar a plenitude dessa salvação. Não é uma questão de não estar mais em condenação, nem só uma questão de ter paz com Deus, de ser justificados. Isso são bênçãos maravilhosas. Termos nossos pecados perdoados é mais. É sentimentos, pensamentos, desejos, estilo de vida, maneira de ser, que expressem aquilo que o Filho de Deus é. É por causa disso que Paulo pôde dizer assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O que vistes, ouvistes, aprendestes de mim, agora não é Jesus não, é um homem falando. O que viste, aprendestes, ouvistes de mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Não é maravilhoso, irmãos? Isso não é apenas perdão de pecados, não irmos para o inferno, termos paz com Deus, é muito mais. É nós termos todo o nosso ser transformado. Por quê? Porque a vida se manifestou. E nós a temos visto e damos testemunho. A vida eterna que estava com o Pai, mas nos foi manifestada. E manifestada para quê? Vamos continuar? Olha o verso 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. E aqui João coloca o seu para quê. Veja aí com atenção. Para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão, ter parte em comum, partilhar de algo com outro, tornar seu o que é de outro, isso é comunhão. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. João entendeu isso, é claro, irmãos, de uma maneira tão linda, tão abrangente, que ele não pode dizer outra coisa senão o verso 4. Olha o verso 4. Essas coisas vos escrevemos para que, o quê? A nossa alegria seja completa. Não é um lindo versículo? A vida se manifestou. Nós temos comunhão com o Pai no seu Filho Jesus Cristo. Tudo aquilo que Ele é, nós podemos tê-lo em nós, porque nós temos koinonia, comunhão. O que é dele em nós. E então, a nossa alegria seja completa. Nós já citamos para os irmãos há pouco tempo, mais um ateu. Nós temos dito para os irmãos como o Senhor trata de modo especial os ateus. Nós citamos pelo menos 2 aqui em poucos dias. Né? O que nós citamos há uns dias atrás foi C.S. Lewis, outro ateu, ex-ateu. Quando ele conheceu a glória de Deus na face de Cristo, e conheceu o Senhor Jesus, se rendeu a Ele, ele escreveu uma autobiografia e deu o nome à sua autobiografia de Surpreendido pela Alegria. Ele usou essa palavra que João usa aqui. O que ele quis dizer? Enquanto eu estava nas minhas filosofias e no meu ateísmo,
eu era muito admirado. Ele era um professor, um super intelectual. Tinha todos ali aos seus pés, um mestre, na Universidade de Oxford, no século passado, C.S. Lewis. Mas ele não tinha alegria. Claro, ele era um ateu. Mas quando o Senhor o encontrou, ele foi surpreendido pela alegria. Essas coisas os escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então, irmãos, o último passo para nós concluirmos hoje. Nosso Senhor Jesus, quando se faz carne, nós lemos em Hebreus capítulo 1, acho que seria bom você abrir de novo, por favor. Hebreus capítulo 1, quando fazíamos o contraste entre a pessoa gloriosa do Senhor, como é dito aí, resplendor da glória, expressão exata do seu ser, está lá em Hebreus 1:3. No versículo 7, diz assim: ainda quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. É uma citação do Salmo literal, do Salmo 104. O autor de Hebreus traz para cá, para esse versículo 7, conforme lemos. Salmo 104, 4. Nosso Senhor Jesus, o Verbo encarnado, ele viveu como viveu, sendo quem era, e foi assistido por esses servos, que o capítulo 1 de Hebreus chama de anjos, ministros de Deus, anjos. Versículo 14 também diz: são espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. A encarnação do nosso Senhor, queridos irmãos, literalmente foi um espetáculo para os anjos. Essa palavra Paulo usa em Coríntios, e acho que também seria bom ler. Nós falamos no início que iríamos manusear mais a Bíblia hoje, então vá para lá, por favor. 1 Coríntios, capítulo 4. Paulo usa essa expressão aqui assim. 1 Coríntios 4, verso 9. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo. É a palavra para teatro, é a tradução dessa palavra espetáculo. Espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Presta atenção. Paulo está dizendo que os apóstolos, por causa de viver como viviam, por causa de terem uma vida tão semelhante à vida daqueles que era o seu Senhor, daquele que era o seu Senhor, o seu Salvador, Cristo de tal forma formado neles, que ele disse que a vida deles era um espetáculo, ou um teatro, como ele usa aí, no sentido de espetáculo, uma demonstração, é o sentido dessa palavra. Não apenas a homens, olhe com cuidado. Ele diz, um espetáculo tanto a anjos como a homens. Então, sem entrar em muitos detalhes no que concerne a esse texto, queremos falar sobre o Senhor Jesus, nós sabemos, de acordo com Efésios 3, que a igreja é um espetáculo a anjos, por causa do Senhor Jesus habitar nela e fazer o trabalho que Ele está fazendo nela. Salvar pessoas de modo tão completo, tão íntimo. Não apenas perdoá-las, não apenas regenerá-las, mas transformá-las de glória em glória na imagem do seu Filho. Então Efésios 3 fala que a igreja é um espetáculo a esses principados e potestades, e aqui Paulo diz que a vida deles, apóstolos, era um espetáculo a anjos. Agora, para concluir, vamos pensar um pouco sobre a vida do Senhor Jesus. Preste atenção, e aqui nós vamos concluir. Quando o Verbo se faz carne e habita entre nós, primeiro, um arcanjo, não apenas um anjo, um arcanjo, Gabriel, ele vai se encontrar com Maria, veículo humano para o nascimento do Redentor. E o que ele diz para ela? Um arcanjo. O ente santo que há de nascer será chamado o Filho de Deus. José, cheio de conjectura na sua mente do que ele ia fazer agora, porque a virgem concebeu. Então, sendo um homem justo e bom, pretende deixar Maria secretamente. Então, de novo, um anjo do Senhor vai até José em sonho e diz para José que ele não deve temer receber Maria, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Mais à frente, quando Herodes determina que os
pequenos sejam mortos, de 2 anos para baixo, em Belém, todos os meninos, por causa da sua perseguição ao Senhor Jesus. Então é dito que um anjo do Senhor aparece em José em sonho e diz: leve sua família, seu filho para o Egito. Quando Herodes morre, de novo um anjo do Senhor aparece em José em sonho. Você pode conferir lá em Mateus 2, as 2 vezes, Mateus capítulo 2. E diz para José que agora ele pode voltar para o Egito, que Herodes já era morto. Quando nosso Senhor Jesus, já nascido, ele é encontrado por aqueles pastores, e esse texto eu gostaria que nós lêssemos rapidamente. Abra, por favor, Mateus capítulo 2. É um versículo tão citado e tão mal compreendido, irmão. Todos os anos que tocam aí o sininho desse feriado chamado Natal, você ouve essas palavras que dizem assim: Lucas, texto de Lucas, capítulo 2. Essa narrativa não está em Mateus, está em Lucas. Escute bem, Lucas 2:8. Havia naquela mesma região pastores, Lucas 2:8, que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor, veja de novo, e um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: por que nós estamos enfatizando tanto essa questão do anjo que fala com Maria, o anjo que guia José para lá, o anjo que guia José para cá, o anjo que encontra aí os pastores? Por quê? A encarnação, vamos ficar com esse ponto e meditar nele, a encarnação do Verbo de Deus foi um espetáculo aos anjos. Por que motivo? Aqueles que eles contemplavam e adoravam no céu, agora está na terra. Cristo é a imagem de Deus. Não faça confusão na sua mente, irmão. Quando o Verbo se faz carne, não há mais um objeto no céu para os anjos contemplarem. O objeto da contemplação dos anjos é pessoal, não é uma força, um poder, um princípio, como já falamos. E agora esse objeto da contemplação e da adoração dos anjos deixa os céus e se faz carne e habita entre nós, cheio de graça e de verdade. Não há objeto nos céus para contemplação. Toda a imagem da divindade é expressa unicamente no Filho. Você já parou para meditar nisso? Ou você acha que quando o Verbo se fez carne, os anjos continuaram contemplando Deus o Pai e Deus o Espírito Santo? É assim que você vê a Trindade? Se é, está muito enganado, irmão. Porque Deus é incognoscível e invisível, e só pode ser conhecido na pessoa do Verbo. Por isso ele se chama Verbo. Logos, aquele que declara, aquele que expressa quem Deus é. Então, quando o Logos, objeto de contemplação e de adoração dos anjos, ele se faz carne, os anjos não têm mais nada para olhar no céu. Agora eles têm que olhar para a terra. Então nós vemos essas narrativas tão maravilhosas. Então esse anjo, vamos continuar. Verso 10, o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que eu vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Isso era verdade no coração dos anjos. Esse é o nosso Senhor, o Logos de Deus, o Filho de Deus, a imagem de Deus, como já explicamos, para os anjos. Ele é o objeto da contemplação deles, ele é o objeto da adoração deles, ele é o objeto da alegria deles. Então, quando eles vêm trazer a notícia, eu vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Você está vendo o que o anjo está falando, irmão? Veja mais. E isto vos será de sinal, e encontrareis uma criança. Ah, irmãos, essas palavras vistas sob a ótica que acabamos de colocar aqui, elas se tornam tão mais maravilhosas. Veja o que esse anjo está dizendo. Aquele que é o Criador deles, porque sem ele, o Logos, a imagem, o Filho de Deus, nada do que foi feito se fez. Ele é o Criador, nele tudo subsiste. Objeto de contemplação e de adoração dos anjos. Agora, deixa os céus
a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Então os anjos tiram os olhos dos céus e colocam os olhos na terra. Vereis uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. E subitamente, olhe o verso 13, que lindo. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial. Por que será, irmãos? Será que eles não tinham mais o que fazer? Por que será que eles apareceram? Todo o objeto da sua contemplação estava deitado numa manjedoura, enrolado em faixas. Isso é um espetáculo aos anjos. E então continua. Verso 14, aqui terminamos. Uma milícia celestial louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Sabe quem são os homens a quem Ele quer bem? Salmo 16 é que vai nos explicar. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Cristo se encarnou para redimir a igreja. Então, irmãos, dando o passo final, preste atenção no que mais aconteceu. Quando nosso Senhor Jesus vai ser tentado, sabe o que Marcos 1,13 diz? Vai registrando os textos, para você ler com calma depois, nosso tempo já se foi. Marcos 1,13 diz que o Espírito impeliu o Senhor para o deserto e ele estava lá durante a tentação com feras, mas anjos o serviam. Mateus capítulo 4, quando diz que essa tentação se encerrou, então Satanás o deixou e anjos o serviram. Preste atenção. E quando eles estavam no Getsêmani, o que Lucas tem a nos dizer no Getsêmani? A mesma coisa. Que no Getsêmani também ele foi servido e cuidado por anjos. Agora nós vamos chegar a uma última narrativa. É aí que o assunto dos anjos vai terminar. Nosso Senhor já passou a tentação. 3 anos depois ele está no Getsêmani. Saiu do Getsêmani e vai em direção à cruz. Então Pedro se coloca no caminho. Ele acha que, como ele disse, vou dar minha vida, vou até o fim pelo Senhor, por ti darei minha própria vida. Então o servo do sumo sacerdote quer colocar a mão no Senhor. O evangelista diz que o seu nome era Malco. E Pedro desembainha a espada e ele então corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Nós sabíamos que ele só acertou a orelha porque ele era pescador. Não sabia usar a espada. Porque ele deve ter mirado no meio da cabeça. Mas ele estava acostumado com vara de pescar e não com espada. Então ele acertou a orelha do servo e arrancou. E então o que o Senhor Jesus disse, escute. Mete, Pedro, a tua bainha na espada. Que texto, irmão. Não temos tempo de ler. A sua espada na bainha. Consulte lá. E então ele diz assim, você acha que eu não poderia rogar ao meu Pai e ele me enviaria agora mais de 12 legiões de anjos? Não é maravilhoso, irmão? Escute, Salmo 123 diz assim, assim como os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos em ti. Salmo 123. Esses também são os anjos. Sabe o que eles estavam aguardando? Que nosso Senhor fizesse um sinal. E então mais de 12 legiões de anjos viriam ao socorro do nosso Senhor e tudo certo. Ele não iria à cruz. Ninguém colocaria as mãos nele. Aliás, ele nem precisaria das 12 legiões de anjos. Não é? Mas é isso que aconteceria. Digamos que aqueles anjos estavam em alerta, como que dizendo, será que ele vai nos chamar? Mas então, irmãos, eles puderam ver finalmente esse espetáculo aos anjos. E qual foi o espetáculo? Seu Criador, Filho de Deus, o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus, assumiu forma de servo. Não fez nenhum gesto buscando socorro dos anjos, mas foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o espetáculo aos anjos. Esse é o espetáculo da cruz. Irmãos, a encarnação do nosso Senhor Jesus, concluindo, fornece para nós
tanto assunto de bendita meditação. Que o Senhor abra os nossos olhos para vermos com um pouco mais de clareza o que isso significa. Para quando nós adorarmos o nosso Senhor Jesus como Verbo de Deus, imagem de Deus, Filho de Deus, então que o nosso coração tenha uma outra dimensão de fé e de experiência. Quem nós adoramos? Paulo, escrevendo a Timóteo, disse assim: grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito e contemplado por anjos. Pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. A vida encarnada do nosso Senhor Jesus foi um espetáculo aos anjos. Um espetáculo de misericórdia, de obediência, de fidelidade, de coragem, de ousadia. Nosso Salvador, o Verbo encarnado de Deus. Irmãos, que nossos olhos se voltem para Ele da mesma maneira que ainda hoje os olhos dos anjos se voltam para Ele. Com uma nota a mais, nós fomos redimidos, os anjos não. Nós devíamos adorá-lo de uma forma maior que a dos anjos, porque Ele é nosso Redentor, não apenas nosso Criador. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Senhor, continue falando ao nosso coração. Vamos orar. Senhor, confiamos a Ti, mais uma vez, Tua palavra compartilhada e as nossas vidas. Pedindo ao Senhor que abra o nosso entendimento para vermos com mais clareza a majestade, o assombro da encarnação de Teu Filho. Queremos que isso resulte em nosso coração, em louvor, glória e honra a Ti. Obrigado, Verbo eterno, Filho de Deus, resplendor da glória, porque Te fizeste carne, um de nós. Tu és nosso Salvador e Senhor, nós Te honramos. Abre os olhos do nosso entendimento para Te contemplarmos mais e melhor. Para a glória do Teu nome Te pedimos, Senhor. Agradecidos. Amém.